Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Vamos dar início à nossa live nesta segunda-feira, dia 31 de maio, o último dia do mês de maio de 2021. Estamos nós aqui de volta para adorar, bendizer, exaltar e celebrar o nome do Senhor. Deus seja louvado pelos cuidados que tem nos dado, ou que tem feito, os cuidados que tem dispensado sobre a nossa vida, nos trazendo até aqui para estarmos juntos mais uma vez, celebrando ao Senhor e exaltando a sua misericórdia e a sua bondade. Onde você estiver, nós agradecemos a sua participação nesta manhã de segunda-feira e conosco participando da live Gotas de Orvalho. Seja bem-vindo. Um abraço a todos por causa da santidade e da misericórdia do Senhor, pois somos necessitados de estarmos a cada dia unidos em Cristo e vivendo a comunhão, mesmo à distância, mas ninguém consegue nos separar, porque o amor de Cristo Jesus nos aproxima a cada dia e estamos aí mais uma vez reunidos para a glória do nome do Senhor. Gotas de Orvalho está com você, com a sua família, está comigo e vamos iniciar a nossa meditação nesta manhã de segunda-feira. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos agora refletindo no capítulo 2 do livro do Êxodo, que começa com o registro do nascimento de Moisés. E começa dizendo que um casal da tribo de Levi, dois jovens casaram e eram da tribo de Levi, e a esposa achou-se grávida e, ao ter um filho, escondeu durante 3 meses. E a gente precisa, para entender esse processo e esse milagre em esconder uma criança durante 3 meses, numa situação como aquela, a gente precisa adiantar um pouco nos livros da Bíblia e voltar ao texto inicial que começamos quando iniciamos as reflexões sobre os homens e as mulheres que receberam de Deus a fé para a caminhada cristã e para desenvolver projetos de Deus, levando a efeito grandes realizações, grandes movimentações para realizar as obras grandiosas que o nosso Deus planejou e queria que acontecesse. E nós chegamos no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que registra a história de forma rápida, a história da fé
que cada um possuía para essa movimentação. E aí nós temos Moisés, o libertador de Israel. E temos também a história do preparo minucioso que Deus realizou para que Moisés estivesse pronto para tirar o povo do Egito. E como isso aconteceu? Nós vamos ler hoje, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 13, aliás, a partir do versículo 23, 11 e 23. Nós lemos assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. E aí você presta atenção e você descobre que em um projeto de Deus para que ele realize através de um homem ou de uma mulher, evidentemente outras pessoas são envolvidas também. E em alguns casos elas são envolvidas de forma determinante. Quer dizer, aquelas pessoas estão sendo usadas por Deus, talvez até sem saber, mas são usadas por Deus para realizar juntamente com aquela pessoa que ele chamou, que ele convocou para uma determinada tarefa, e essas pessoas nem imaginam o que realmente estão fazendo. Elas fazem por outros motivos. O casal escondeu o filho porque o menino era bonito e eles, evidentemente, amavam o filho que acabara de nascer, um filho homem, primogênito. Era, portanto, uma causa que justificava o grande sacrifício de esconder um menino durante 90 dias. Isso era o que justificava as motivações do casal. Mas Deus estava preparando alguém, aquele menino, para ser o libertador de Israel, realizando grandes milagres e prodígios na nação, na terra do Egito. Milagres, prodígios, grandes realizações que até hoje a gente comenta e usa como exemplo, como lição para a nossa vida como crentes que peregrinamos neste mundo. Então, o que aconteceu? A fé que aqui se refere no versículo 23 não era a fé que Moisés possuía, porque era uma criança, ele não sabia fazer ainda coisa nenhuma. Mas Deus usa os seus pais, que pela fé o esconderam durante 90 dias. E aí a história de Moisés começa tendo como base, tendo como suporte a fé que os seus pais tinham. No versículo 24, aí sim, pela fé Moisés, sendo homem feito,
tendo alcançado a maturidade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele decidiu essa questão. E a questão era a seguinte: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Certamente Moisés, àquelas alturas, tinha informações de que haveria uma história toda a acontecer e alguém especial que talvez não, claro, ele não sabia como seria o nome desse alguém, como seria esse alguém que haveria de nascer para redimir a Israel, e aí a redenção não seria a libertação do Egito. Talvez era o que se pensasse, que aquele prometido haveria de tirar o povo do Egito, mas a profecia acerca de Jesus, note que o escritor aos Hebreus diz que ele preferiu, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, pela fé, ele pôde antever a libertação dele e do povo de Israel através de Cristo. E aí a libertação não seria política, não seria a libertação física, humana do povo daquela escravidão, mas uma libertação mais profunda, mais consistente, uma libertação maior que envolve todos os sentimentos da criatura humana. E Moisés, pela fé, preferiu sofrer por causa de Cristo, por causa das suas ideias, pois desejava que o seu povo fosse libertado e desejava libertá-lo também. Em um momento ele fez isso, matando aquele egípcio, se vingando dos maltratos que o egípcio estava fazendo com um dos seus irmãos. Ele pensava que haveria de ajudar na posição que estava, como filho da filha de Faraó, como membro da família real. Ele poderia dar uma mãozinha e libertar. E ele pensava que os caminhos, os viés da vida seriam esses assim. Mas ele, pela fé, rejeitou aquela condição, mesmo achando que poderia dar uma mãozinha na libertação daquele povo. Mas pela fé ele anteviu algo maior, maravilhoso, e não hesitou em decidir, porque a fé que ele professava o avisava, lhe mostrava um caminho muito mais excelente. E a recompensa que ele teria no Egito não daria para comparar com a recompensa que teria com Cristo. Essa é a grande verdade. Pela fé, ele fez isso. No versículo 27, pela fé, Moisés abandonou o Egito,
não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso enche o crente de prazer, porque naquela dimensão de Moisés, que pela fé ele podia ver aquele que é invisível, nós, os crentes, da mesma maneira, nós estamos nesse aspecto, da mesma maneira que Moisés. Nós estamos vendo até agora o que é invisível. Nós não vemos, mas pela fé temos a convicção, a certeza que o veremos como ele é, e seremos como ele é, e teremos o mesmo Pai, e gozaremos a mesma glória, e teremos a mesma satisfação. Portanto, meu irmão e minha irmã, basta que a gente acredite, creia, basta que a gente use a fé que nos foi dado, para que assim possamos usufruir desde já as bênçãos que nos aguardam no futuro. No versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Páscoa, que foi celebrada por Moisés no Egito, juntamente com o povo de Israel, era um sinal evidente de que aquele povo haveria de sair daquele lugar. E ele só entendeu isso pela fé e celebrou a Páscoa, e celebrou a saída, e celebrou a passagem, e celebrou a grandeza de Deus na administração de um processo de libertação que terminou se evidenciando através das mãos de Moisés. No versículo 29, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, Moisés, teve a oportunidade de atravessar com os filhos de Israel o Mar Vermelho. E aqui não importa o que os estudiosos e não sei mais quem, cientistas, pessoas que entendem de movimentação de mar, porque tem aquela história que no Mar Vermelho tem uma cordilheira e a água naquela direção é bem rasa e a gente pode passar tranquilamente, mas isso só é provado na incredulidade e na cabeça de quem tem incredulidade excessiva, que graças a Deus não é o nosso caso. E aí contam até uma historiazinha, dizem que a professora estava ensinando os alunos e a aula era sobre religião, e aí ela resolveu contar essa história. Religião, Moisés passou o Mar Vermelho, mas como é que Moisés passou o Mar Vermelho? Não foi abrindo o mar como a Bíblia diz, a Bíblia não está certa, foi passando por cima daquela cordilheira, daquela série de serras debaixo da água, e tinha um menino na aula, um menino pentecostal, e na medida que a professora explicava aquela arrumação mal colocada,
o menino dava glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a professora terminou de explicar o Moisés com o povo, usando a cordilheira para atravessar o mar, ela voltou-se para o menino e perguntou: por que é que você estava dando glória a Deus? E ele disse: professora, porque aí o milagre não foi, nesse caso, Deus fazer o povo passar, porque qualquer um passaria em cima de uma cordilheira, qualquer um atravessaria o Mar Vermelho. Mas o grande milagre aí é que a Bíblia diz que Deus afogou os egípcios que tentaram atravessar o mar. E eles morreram afogados em cima dessas cordilheiras. Do jeito que Israel passou, eles tentaram passar, mas morreram afogados. Então o milagre ainda é maior. Deus matou o exército de Faraó em cima daquelas cordilheiras. A mesma água cobrindo o pé, como é dito aí na história, a mesma água afogou os exércitos de Faraó. A verdade é que nós ou aceitamos pela fé ou não encontramos explicações para essas coisas. Moisés fez essas grandes realizações pela fé. A fé em um Deus supremo, em um Deus eterno, em um Deus superior. Ele seria durante o tempo todo, como foi, desde a saída do Egito até onde entregou a Josué, ele seria o homem usado por Deus. E a Bíblia, quando termina a história de Moisés, diz que homem algum fez como ele fez, realizou como ele realizou. E a força motriz que dominava Moisés era a força da fé. Vale a pena, irmão e irmã, manter a nossa fé. É só darmos uma olhada para a fé que Moisés possuía, professava e as realizações que teve na sua vida durante a sua caminhada. Precisamos urgentemente dar brilho à fé que nós temos. Qualquer coisa quer nos desanimar, quer nos fazer voltar atrás, qualquer coisa quer nos deixar encabulados, e não é. Quando nós professamos a fé em Cristo Jesus, a fé que foi dada aos santos, a gente vence qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, qualquer coisa que se levante contra aqueles que têm fé em Deus. Muito bem, amanhã a gente volta para mais uma live Gotas de Orvalho e para mais uma reflexão. Vamos estar refletindo sobre a vida de Moisés e as grandes realizações no Egito. E todas essas realizações aconteceram dominadas, orientadas pela fé no Senhor Todo-Poderoso. E você pode ser vitorioso também se você usa a sua fé em Cristo o Senhor. Deus abençoe. Mas não saia da live agora, nós vamos orar. Nós vamos interceder ao Senhor. E eu pediria a você que compartilhe a live.
Se você acha que vale a pena, então compartilha para que outras pessoas sejam também abençoadas. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor nesta manhã de segunda-feira. E hoje é 31, o último dia do mês de maio, amanhã é 1º de junho, obviamente, e amanhã nós estaremos completando o 1º ano de existência da live Gotas de Orvalho. Gotas de Orvalho. Vamos, portanto, amanhã estar novamente aqui, agradecendo ao Senhor pelo 1 ano de caminhada. E isso só tem uma explicação: pela fé. Pela fé chegamos até aqui. E esse é um trabalho que eu não escondo, dos mais fáceis que eu faço, que eu realizo. Mas mesmo assim, exige um certo sacrifício para que tenhamos a cada dia a nossa live Gotas de Orvalho. E vocês que têm nos acompanhado durante todo esse ano também estão sendo agraciados pelo Senhor e pelo seu poder em manter-se caminhando conosco durante esses 365 dias durante o ano que passou. Pois bem, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos agradecer pelo seu amor. Estamos vivos, protegidos, guardados pela mão do Supremo Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós nos encontramos diante do teu altar. Queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, queremos receber as bênçãos que tu tens guardado para cada um de nós. Queremos te agradecer pelo amor infindo que tens manifestado em Cristo Jesus, o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, enche-nos da tua graça, renova a nossa fé, ensina-nos a preservar-nos diante da tua presença e estarmos diante do teu altar, buscando a tua face e a tua misericórdia. Estende as tuas mãos, visita o teu povo, guarda aqueles que confiam no Senhor e na força do seu poder. Tu és o Senhor, tu és santo, soberano, tu és cheio de misericórdia e de bondade. Abençoe a todos os que creem, os que confessam, os que estão atentos para te servirem e honrarem o teu nome e a tua santidade eterna. Tu és o Senhor, tu és o dominador de todas as coisas. Nós te pedimos, ó Santo Deus, porque nos deste a fé simples, operosa, que abençoa a nossa vida e que nos faz realizar grandes coisas em teu nome. Queremos pedir que a tua bênção venha sobre todos os homens e mulheres que estão enfermos, que estão doentes. Guarde a cada um, toca em cada vida, renova cada coração por causa da tua misericórdia eterna. Sustenta-nos, ó Deus, e enche-nos do vigor e da graça que vem dos céus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre.
Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Um abraço em todos e que o nome do Senhor seja exaltado por causa da sua santidade. Deus proteja a todos e amanhã, querendo Deus, estaremos aqui novamente para agradecer e celebrar o primeiro ano de existência da nossa live Gotas de Orvalho. Deus abençoe, até amanhã e não esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.